Olá, eu sou Renata Amaral, sou sócia do escritório Trent Rossi Watanabe, responsável pela área de meio ambiente e mudanças climáticas. Essa é a série COP 360 graus, que o escritório realiza com o Instituto Ecos Brasil. E hoje nós estamos recebendo dois convidados muito especiais, o Jorge Soto, diretor de desenvolvimento sustentável da Braskem, e a Gabriela Cravo, gerente global de descarbonização industrial da Braskem. Um prazer ter vocês dois aqui, Soto, Gabriela. E a gente vai conversar hoje sobre a indústria, né? Sobre como a indústria vem trazendo soluções para a agenda climática, como vem interagindo com o governo, com os diversos stakeholders nessas soluções. Então, acho que, Soto, se puder começar, seja bem-vindo novamente, começar falando sobre isso, sobre como a Braskem tem colaborado para trazer essas soluções que hoje são tão importantes, tão urgentes, né? Olá, Renata. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. É um prazer estar com você e com quem nos assiste. A indústria é totalmente necessária para a sociedade. Satisfazemos nossas necessidades graças aos produtos industriais. E cada vez mais isso fica claro, né? Tudo que utilizamos aqui estamos graças à indústria. É claro que a indústria também emite emissões de gás de efeito de estufa e, portanto, tem que fazer a sua dever de casa de redução. Isso é uma das formas da indústria fazer parte da solução, reduzir as suas próprias emissões. A Gabriela, tenho certeza que vai falar sobre isso. Mas também cria novos produtos. E aí a Braskem é uma das empresas que tem feito isso, usando matérias-primas renováveis, criamos produtos que removem CO2 da atmosfera, por exemplo. Mas também, não apenas na mitigação da mudança do clima, mas também a adaptação da mudança do clima, a indústria pode ser a solução. Quando alguma iniciativa deve ser feita, a indústria, quando faz adequadamente, deve olhar para a geografia e se adaptar não sozinha, mas também com quem está em torno. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, desde 2012, a Braskem viabilizou um projeto de reuso de água que estava trabalhando em conjunto com o tratamento de esgoto daquela região. Então, solução para a comunidade e solução para a indústria. Então, dessa forma, eu diria que a indústria se coloca como pai da solução, reduzindo ou desenvolvendo produtos que podem remover CO2 da atmosfera, ou também até se adaptando. E também, caso isso tudo ainda seja o suficiente, no futuro, investindo em novas tecnologias que removam CO2 da atmosfera através de tecnologias como CCS, CCU, que é Carbon Capture Storage, que seria tirar o CO2 da atmosfera e colocar debaixo da terra. Mas isso é uma terceira e talvez última alternativa. Gabriela, quer falar um pouquinho sobre as estratégias de descarbonização? Obrigada pelo convite, Renata. A gente tem ouvido um jargão que realmente se tornou muito, como qualquer jargão popular, que assim, não existe bala de prata. Mas é a verdade. Existe um portfólio de soluções de descarbonização, porque o desafio ele é tão grande. Não só, quando a gente fala em descarbonização, a gente não pensa só nas estratégias da indústria. As próprias cidades, né, os próprios países precisam ter seus planos de descarbonização. Então, em termos de estratégia da Braskem, nós apostamos bastante nas soluções de eficiência energética. Eu brinco dizendo que a gente faz eficiência energética na indústria petroquímica desde bebê. É verdade. Mas o viés era muito forte competitividade. Então, com todas essas discussões de mudança climática, cada vez mais essa importância de todos estarmos juntos em função da redução, a gente pensa também em redução de emissões. Então, eficiência energética, eletrificação, soluções que possam migrar a nossa matriz para uma matriz elétrica, principalmente quando a gente olha para o Brasil e nós temos uma renovabilidade na matriz que é uma vantagem competitiva. Tá? Além disso, nós também pensamos e estamos trabalhando bastante, esse é um diferencial, inclusive, da Braskem, nas iniciativas de melhoria contínua. O que é isso? São iniciativas que surgem a
a partir do próprio conhecimento e do dia a dia dos integrantes em todos os níveis da organização e que mostram que, sim, é possível fazer aquela mesma iniciativa, mas usando menos energia, consumindo menos, consumindo melhor. Então, são os principais pilares. Mas eu queria dar um passo atrás e trazer um ponto que, para qualquer estratégia de descarbonização, ela é fundamental. Porque não é simplesmente, agora a gente vai pensar na matriz, em eletrificação, em eficiência energética. Existe todo um trabalho de aculturação da equipe, porque é um tema novo, né? Então, nós trabalhamos em todas essas dimensões, junto com um programa multitask, com vários stakeholders internos. Então, se a gente for aqui elencar as áreas da organização que participam do programa de descarbonização, eu posso dizer que são todas. E essa aculturação, ela permeia em todos os níveis da organização, em uma governança bastante robusta. E é isso que tem feito a maior parte das nossas emissões, das reduções dos últimos anos. Nós já reduzimos mais de 1 milhão de toneladas de CO2. É bastante, nem a gente acreditava que seria possível nesses últimos 5 anos, 4, 5 anos, a gente reduzir. E mais da metade advém das iniciativas de melhoria contínua, que são iniciativas sem capital, né? Sem aporte de capital. E um último ponto que eu não posso esquecer de falar é a parceria. Existem iniciativas estruturantes que nós temos desenvolvido. Temos o Vesta em São Paulo, que é uma iniciativa que está presente em várias mídias, em parceria com a Siemens, por exemplo, mas temos outras também, com outros parceiros, e que é aquele jogo do ganha-ganha. Estamos juntos em prol do desenvolvimento de uma solução, de uma iniciativa que é competitiva e o core do conhecimento do parceiro é maior que o nosso naquele segmento, e aí nós nos juntamos para implementar a solução de descarbonização. Interessante que vocês trazem, enfim, vários pontos importantes, mas duas questões que nós vemos muito no dia a dia do escritório. Uma é esses pilares, né, que quando vocês falam de água, que é a questão dos pilares clima e biodiversidade, água e energia, né? Aqueles que conseguirem resolver ou endereçar essas 3 questões serão os campeões dessa agenda, né? Porque a gente não pode pensar só em clima sem pensar em água, não pode pensar, enfim, em questões de água sem energia. Então, é uma equação, né, que tem que funcionar conectada. E eu acho que um ponto também, Gabriela, importante é a cadeia, né? Vocês fazem parte da cadeia de tantas empresas e, ao mesmo tempo, são líderes, né, nessa agenda já há tantos anos. Então, como essas iniciativas também contribuem para que toda uma cadeia de valor passe a ter uma outra filosofia e acabe se adequando, né? O efeito multiplicador que vocês trazem. Então, muito interessante ouvir vocês nesse sentido. Acho que tem um ponto que agora, com a nova lei do mercado de carbono e toda a questão de como o governo precisa se estruturar para que esse mercado efetivamente contribua para a NDC brasileira, que é quais são vocês, né, estando dentro da indústria, como é que vocês estão enxergando os passos que o governo tem dado nessa questão da regulamentação, da questão climática, como isso tem demandado a participação da indústria? Excelente ponto, Renata. Aqui o mais importante é olhar, como você falou, assim, de uma forma coletiva, né? E a Braskem está muito engajada com diversas associações empresariais, e especialmente com a ABQUIM, que é a Associação Brasileira da Indústria Química, porque esse é um tema que deveria cobrir todos, né? Sim. Não apenas uma empresa específica. Porque quanto maior o número de membros para esse movimento,
maior será a possibilidade de troca eficiente, podemos dizer assim, de sinergias, né? Como costuma se falar. Na Abiquim, nós enxergamos o tema clima integrado à sustentabilidade. Né? Você comentou água, biodiversidade, o que integra a energia, o que integra tudo isso é a busca de um desenvolvimento mais sustentável. Então, dentro desse comitê que que por coincidência eu lidero lá, este é o assunto que o clima, né? O assunto do clima é o que tem nos demandado mais ações coletivas. Uma delas está para ser lançado um estudo que vai apresentar quais são os passos que o setor químico pode adotar no Brasil para alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Por que isso é importante? Porque o setor químico tem várias possibilidades. Né? Eu citei uma, que é o uso de matéria-prima renovável, mas não é a única. Tem forma de reduzir também os temas da eletrificação, o tema das reduções devido à eficiência dos processos. Tudo isso faz parte dos caminhos possíveis para o setor industrial. O principal é que não há bala de prata, como a Gabriela colocou. E nessa configuração desse caminho, estamos buscando informar o governo sobre quais seriam os caminhos que o governo poderia considerar para que haja um mercado de carbono que, de fato, traga incentivo. Porque a Gabriela citou uma série de sucessos, que são sucessos não apenas de redução, mas também sucessos econômicos. Podemos dizer que há investimentos viáveis nos movimentos iniciais. Mas para alcançar a neutralidade, precisam haver incentivos econômicos. Claro. E o mercado de carbono pode ser um grande incentivo econômico. Outro pode ser o que está sendo desenvolvido pelo governo, que é a taxonomia sustentável, que vai viabilizar investimentos para aqueles produtos que são mais sustentáveis. Maior conteúdo renovável, maior conteúdo reciclado. Esses investimentos poderão ser viabilizados por melhores taxas para reduzir o valor do CAPEX, né, do investimento em si. Então, essa lógica do incentivo que está por trás do sistema de comércio de emissões, da taxonomia, e há vários outros movimentos acontecendo. Um deles é o Selo Verde, que poderia incentivar a demanda de produtos mais sustentáveis. Então, a indústria química está engajada também na definição desses padrões que poderão configurar o que seria um produto considerado mais sustentável em breve, e aí, com isso, melhores compras poderiam ser feitas até pelo próprio governo. Então, eu diria que há uma série de iniciativas dentro desse guarda-chuva da transformação ecológica que o governo atual está querendo colocar, que visam trazer incentivos, porque os próximos passos precisam de incentivo. Sim. Precisa, em alguns momentos, destravar alguns pontos que, inclusive, eventualmente, que tem uma relação com as políticas públicas do Estado, né? E tem um ponto que eu gostaria de acrescentar, é que o Souto trouxe o trabalho brilhante da Abiquim. Nós temos, no último ano, só eu, o Souto deve ter participado de vários outros também, participei de vários trabalhos liderados por associações como a Abiquim, por exemplo, a Abrace, o CEBEDES, de coalizões de setores, setor de energia, setor elétrico, em que eu fiquei surpresa com o alto nível das colaborações e do produto. Sim. A ideia é que esses trabalhos, eles realmente também possam ser utilizados pelo governo para que eles sejam apoiados em relação às rotas. Quais são as principais rotas? O que serve para a Índia não é a mesma rota que serve para o Brasil, e dentro do próprio Brasil, que nós temos várias realidades diferentes, também nós temos que enxergar de uma forma mais particularizada. Então, eu convido o ouvinte para conhecer esses materiais, estão disponíveis. E, além disso, o próprio governo, o MDIC, eles fizeram, o grupo de especialistas, eles têm benchmarks excelentes mundo afora, falando de mercado de carbono, falando de novas tecnologias. Então, isso nos dá para o técnico, o engenheiro, né, quem quer enxergar como é que as rotas se conversam,
uma tranquilidade de que há um conhecimento envolvido. Isso vai ser fundamental para a participação do Brasil no comércio internacional, já é, né, fundamental. Então, e com mecanismos como CBAM, né, controles de fronteiras com base em carbono, utilização de matriz energética mais limpa, a gente vai precisar, então, demonstrar isso de uma forma clara. E o Brasil, às vezes, o pessoal fala muito, né, nesses encontros, New York Climate Week, COPs, como a gente precisa melhorar a nossa narrativa, muitas vezes, né? É uma questão de trazer mais luz para os exemplos, né? E aí, eu acho que vários setores, não só o setor químico, tem números para mostrar do seu sucesso no desenvolvimento de soluções, como começamos a falar, né? Pelo tema da conversa, com produtos com conteúdo de carbono melhor. Menor intensidade, ou conteúdo renovável, ou conteúdo reciclado, tudo isso o Brasil é melhor, concretamente. Sim. Então, uma vez implementados, não só no Brasil, mas mundo afora, sistemas que, de alguma forma, incentivem o consumo de produtos melhores, será melhor para o Brasil. Esse é o ponto. No primeiro estudo do Yes Brasil, muitos anos atrás, eu lembro que estava sendo estudado assim, como seria o impacto da precificação de carbono no Brasil, na economia do Brasil. E aí eu sugeri lá naquele momento, a turma da COP que estava fazendo o estudo, disse, coloquem, por favor, a intensidade de carbono no trade, para ver o que acontece. O Brasil virava exportador. No modelo econômico, o Brasil virava exportador porque, obviamente, é melhor comprar. Porque se você quer reduzir, compra de quem tem menor intensidade. Claro. Então, há uma oportunidade muito grande para o Brasil. E, assim, não é fácil implementar isso tudo, mas acho que precisamos continuar nas COPs como um todo, falando sobre isso. E eu acho que esse é um bom gancho para a gente falar da nossa COP aqui, que vai ser a COP da implementação. Isso. Né? Acho que teve um movimento muito grande, inclusive de educação daqueles que eventualmente nunca participaram, não conheciam, não estavam talvez conscientes dessa agenda. Mas também, com certeza, essa COP conta com players como a Braskem, que já vem, né, de tantas COPs participando e tão atuante no setor. Então, o que vocês estão esperando dessa COP? Como vocês vão participar do evento em si, das discussões? Bom, acontecendo no Brasil, eu acho que é uma oportunidade não só para o Braskem, mas para as empresas que estão operando aqui, de mostrar como podem ser solução. Eu citei o exemplo do polietileno de origem renovável. Esse produto remove CO2 da atmosfera, mas o número é 2,12 toneladas por tonelada de produto. Então, essa absorção que ele consegue fazer dentro do processo como um todo até a porta da fábrica gera uma pegada de carbono melhor para o nosso cliente. Isso é solução. E esse cliente pode estar em qualquer lugar do mundo. Hoje está indo para mais de 40 países. Sim. Então, essa é uma lógica da solução. E isso significa também que esperamos da COP maior ambição. Porque com o aumento da ambição, a expectativa é que aumente a demanda por produtos de melhor situação. Essa melhor pegada, esse aumento de demanda, nos ajudaria com o negócio. Não só a Braskem, mas todas as empresas aqui situadas e o Brasil como um todo. Então, seria essa a lógica do desenvolvimento de uma forma melhor. Além disso, eu acho que tem uma questão que todos já chegaram nessa conclusão. Alcançar a neutralidade não vai ser possível apenas com redução. Então, o Brasil está colocando a situação das florestas como uma forma de absorver CO2 da atmosfera. Está lançando lá, ele disse que colocou 1 bilhão no fundo, né, de florestas para sempre. Né? Então, essa lógica de florestas é assim, muito importante para o Brasil, porque todo mundo vai precisar de remoção. Não só o Brasil, todos, porque sempre vai ter algum residual de emissões. Então, você precisa remover. A remoção também pode ser solução através de produtos. Então, essa é outra expectativa que nós queremos. Não só através de florestas, pode ser através de produtos. Então, esses produtos, que é madeira, ou um produto plástico feito de produto renovável, com origem renovável, ele pode durar anos e anos e anos aqui. Hein? Por que ele não pode ser considerado que removeu o CO2 da atmosfera? Claro que removeu. Então, concretamente, eu acho que tem uma expectativa nossa, como o Braskem, de fortalecer a importância da remoção através de produtos. Então, essas seriam as principais. Além da questão da adaptação, porque é justo
que se discuta a melhoria da situação da adaptação, que tem países ou regiões aqui no Brasil que precisam de apoio. Então, essa também é uma expectativa. Excelente. E, assim, para a gente talvez encerrar esse bate-papo, vocês gostariam de deixar uma mensagem final, um comentário de encerramento, ou trazer algum outro? Vocês trouxeram tantos exemplos já, mas trazer algum outro exemplo específico, fiquem à vontade. Eu trago um ponto que eu sei que é de conhecimento de todos, mas nunca é demais fortalecer, que a mudança climática, ela não é solitária. Em qualquer dimensão que a gente imagine. Então, falar em parceria, falar em momentos como esse, que nós estamos aqui, profissões diferentes, falando sobre o tema. A própria COP é um exemplo de uma junção de várias pessoas com objetivos diferentes. E, com certeza, o pós-COP vai ser muito mais animado do que o COP, né? Do que a COP, a gente imagina. Então, a cooperação sem barreiras, ela é imprescindível para que a gente, de fato, tenha um planeta melhor, né? Excelente ponto, Gabriela. E, adicionalmente, eu colocaria que, apesar da questão geopolítica do momento, olhando no longo prazo, mantenhamos o olhar no longo prazo, porque este é um movimento necessário, que através da colaboração podem surgir oportunidades. Também há oportunidade de negócio. Gabriela citou exemplos. Todos os nossos clientes do Platinum Verde são oportunidades para eles reduzirem as emissões. Então, há possibilidade de negócios, bons negócios, usando o argumento do clima. Então, há oportunidades. Colaboração e oportunidades, aí vamos todos em frente, olhando para o longo prazo. É fantástico. Ouvindo a fala de vocês, lembrei de uma conversa durante a Semana do Clima em Nova York, que uma empresa colocou que eles têm hoje como uma das metas é não olhar para os riscos futuros com a cabeça dos custos atuais, né? Então, porque é uma agenda que vai também trazer, além de oportunidades, riscos que vão ser, que a gente precisa mensurar com uma cabeça de futuro também, né? Não pode orçar essa agenda com a cabeça que nós temos hoje, com a realidade que nós temos hoje, né? E colaboração, enfim, acho que é fundamental. Gabriela e Souto, muito obrigada. Esse foi mais um episódio da série COP 360 Graus e até a próxima.